Durante muitos anos, eu sempre tive uma sensação que algumas coisas, elas mas sempre se repetiam na minha vida. Eu mudava de lugar, mudava de colégio, mudava de trabalho, mudava de, enfim, outras amizades, outros lugares que eu frequentava. Eu simplesmente mudava, saía do lugar, mas de alguma maneira eu estava sempre vivendo os mesmos conflitos, os mesmos desafios, tudo muito parecido, tá? Aí eu comecei a fazer um tipo de questionamento, tá? Será que tudo isso é azar? Será que isso é destino? Tô fadado a passar por isso? Aí, ou será que a minha vida, de alguma forma, tem alguma coisa que eu não tô compreendendo, não tô entendendo, né? Foi essa pergunta que começou a mudar a maneira que eu comecei a enxergar diferente a minha vida. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse aqui é o canal Alex Aline Tarô. Prazer, eu sou o Alex. Aqui eu conto toda a minha trajetória, os perrengues, os BOs, as coisas boas, as nem tanto, todos os desafios, os obstáculos que eu passei no meu despertar espiritual e chegar onde eu estou hoje como tarólogo, como terapeuta, como uma pessoa muito bem resolvida e que de alguma forma ajuda também outras pessoas. Este canal tem esse intuito. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo com quem precisa de tudo isso. E outra, eu tô fazendo assim vários vídeos, maratona aqui no canal. Tem vários, esse aqui, se não me engano, é o vídeo 5, o vídeo 6. Eu tenho que olhar aqui, nem sei, já é tanto vídeo que eu tô fazendo, mas enfim, me siga aqui e vamos continuar com esse papo, pois na minha vida, muita coisa sempre acontecia, tá? Eu sempre achava que alguma coisa ruim ia acontecer de novo. Medo de ficar sozinho, medo de acidentes acontecer comigo, pois eu me lembro quando fui criança, muitas coisas aconteciam. Eu até a certa idade eu era muito destemido, sabe quando aquela criança ela é destemida, ela não tem freio, ela vai, se joga, enfim, tudo bem, mas depois com o tempo alguns acidentes, algumas coisas começaram a acontecer comigo. Quebrei um fêmur, tive que operar a garganta, tirei um cisto, um nódulo da garganta. E muitas coisas eu começava a questionar e achava que ia voltar. Será que eu tô fazendo tudo igual depois da minha própria adolescência? Será que eu tô fazendo correto? Será que eu tô fazendo isso certo? Era muita coisa, eram situações que aconteciam, até mesmo no meu começo profissional, que era muito parecido, tá? E não importava o que acontecesse, tinha sempre o mesmo padrão. E o que acontece? Naquela época, sabe que o que acontece conosco, isso acontece comigo e deve acontecer com você também. A gente sempre procura terceirizar os problemas. Não, isso que está acontecendo na minha vida não é problema meu, é a conjuntura atual da vida. Não, é aquele grupo de pessoas que eu estou seguindo, que eu estou andando. Não, é porque aquela menina, aquela guria não gostava de mim do mesmo jeito que eu gosto dela, sabe? Então é por isso que acontecia isso. Então, o que acontece? Sempre acontecia algo, a gente sempre tinha a mesma... Eu, pelo menos, tinha a tendência de achar que a culpa era sempre de fora. Era sempre alguma coisa de fora. São as conjunturas, as intempéries, enfim. Mas até que eu percebi que tinha uma coisa que eu precisava entender, e foi uma das perguntas mais difíceis que eu tive que fazer na minha vida. E foi a partir do momento que eu comecei a fazer esse questionamento que muita coisa começou a mudar. Eu comecei a questionar o que essa situação está despertando em mim. O que essa situação, o que esse acontecimento, o que esse perrengue, o que esse rompimento, o que essa demissão, o que esse problema financeiro tá mostrando para mim? O que tem dentro de mim que reflete tudo isso, que faz acontecer? Foi esse momento que as coisas começaram a acontecer e eu, a partir do momento que eu tive esse discernimento, muita coisa na minha vida começou a mudar. Eu quero que você deixe aqui nos comentários se você já passou por situações assim e quando você começou a perguntar o que acontecia, o que despertava em você, o que fazia aquele clique, tá? Porque de alguma maneira muitas coisas começaram a fazer sentido a partir do momento, até eu vou falar para vocês que eu comecei a questionar essas questões e eu comecei a entender, porque esse é o processo do despertar espiritual, do despertar da consciência, da expansão. Se pergunte o que tem dentro de você que reflete aqui no externo, porque tudo que está dentro está fora. O que está em cima é o que está embaixo. Tudo é criado pela mente. São leis herméticas, lei do mentalismo, lei da correspondência, lei das polaridades, lei do ritmo, sabe? Lei do gênero, lei de causa e efeito.
quando a gente começa a entender essas questões, tudo começa a fazer sentido e a gente sempre começa a perceber que é tudo dentro da gente. Interessante, porque daí foi uma das questões como do tarô voltou na minha vida, quando a espiritualidade voltou. Depois de eu atender, comecei a estudar, comecei a ir, com muitas coisas começaram a vir, começaram a brotar, comecei a estudar realmente o tarô, os oráculos, o próprio baralho cigano. Aí muita coisa começou a fazer sentido. Porque eu comecei atendendo muita gente, eu atendia muitas pessoas, sempre atendendo, né? E teve um padrão que, assim, ó, por mais que viessem oráculos diferentes, cartas diferentes, arcanos diferentes, as histórias mudavam, mas alguns padrões permaneciam os mesmos. E era tudo que se repetia, tudo se repetia, tudo se repetia. Aí que me veio o despertar, Por isso que eu sempre digo que o despertar espiritual é uma questão muito individual, é muito de cada um. Aí eu comecei nesses atendimentos, eu comecei a fazer meu trabalho no próprio YouTube, enfim, nas redes sociais, atendendo as pessoas, trabalhando, fazendo os vídeos, enfim, estudando espiritualidade, mostrando isso para as pessoas. Aí eu comecei a entender que o tarô, os oráculos, eles não mostravam apenas algo, até pela minha própria canalização, que poderia vir a acontecer, mas ela estava mostrando um comportamento que era comum nas pessoas. E era isso que eu passei anos trabalhando, brigando comigo mesmo. Era o mesmo padrão, era a mesma situação. E isso foi o diferencial. Até eu me lembrei, até depois, quando comecei no meu despertar espiritual, comecei aquelas questões de autoajuda, desenvolvimento pessoal, questões motivacionais. Eu comecei a ler Jung, eu lia na época da faculdade, mais de 20 anos atrás. E depois, uns 5, 6 anos para cá, eu voltei de novo. E me lembrei de uma frase que eu já tinha escutado. Na época eu não sabia, eu não tinha nem entendido. É aquela frase que o Jung fala assim, de forma muito simples. Ele dizia que quando aquilo que permanece no nosso inconsciente tende a dirigir a nossa vida, sabe? Aquilo que dirige a nossa vida no inconsciente, a gente chama isso de destino. A gente tem que colocar clareza, consciência nisso. Senão, você vai achar que é destino, vai achar que... Até porque é o seguinte, na vida nada acontece por acaso. Quando eu li isso aí pela primeira vez, comecei a entender isso, introjetei, eu fiquei pensando em quantas vezes todas as minhas escolhas de vida elas poderiam ter sido diferentes se eu tivesse essa noção, mas daí vem uma questão, nada é por acaso. Isso faz parte do despertar. As pessoas acham que o despertar espiritual é uma coisa que acontece assim em clique. Você até pode se dar conta, meu Deus, estou despertando, acontecendo, mas não. É todo um processo. E a vida vai te mostrando muitas coisas, tal qual um espelho, por exemplo. Porque a vida, ela tem que ser tratada como isso. Hoje, eu olho para tudo isso que acontece e eu pergunto, tudo que está acontecendo aqui fora, eu pergunto, o que está acontecendo dentro de mim? O que eu estou cocriando? O que eu estou materializando? O que está ficando, o que está se holografando aqui? O que está dentro de mim que está fazendo isso aqui acontecer? Aí que vem. Aí eu faço aqui, aí eu pergunto, o que essa situação está refletindo? O que tem dentro de mim que está refletindo aqui fora? Esse é o pulo do gato, quando a gente entende, mas não é só entender, não é só pensar, é ter a consciência, saber que isso acontece. Aí você começa a mudar muita coisa. Aí você começa a ter um olhar interno. Você entende que muita coisa só muda de dentro para fora. Por isso que eu digo, tudo que aconteceu na minha vida, então esses acidentes, essas enfermidades, essas questões, era uma questão dentro de mim? Sim. Sim. Eram coisas que estavam dentro de mim, que precisavam acontecer, para com um tempo depois refletir e olhar assim. A gente só reflete o externo, o que tem dentro de cada um de nós. Então talvez a vida ela não está repetindo tudo para a gente sofrer, para muitos que estão sempre na mesma situação. A vida é uma coisa atrás da outra, um problema atrás do outro, um desafio, um BO atrás do outro. Ela só está te oferecendo uma oportunidade para você responder e entender isso de uma forma diferente. E foi isso que aconteceu comigo. E aí eu quero te deixar uma pergunta aqui. Existe algum padrão na vida de você que se repete, e você não estava compreendendo? Agora, depois de assistir esse vídeo, compreenda os medos que você sente, as desilusões, as questões do relacionamento, questões financeiras, qualquer tipo de situação na sua vida. Não precisa entrar em nenhum detalhe aqui, só deixa aqui para você até refletir, botar isso para fora e externar. Aí você vai começar, talvez esse padrão
seja só o primeiro passo que esteja acontecendo para você começar a sua transformação. Certo, gente? Espero ter ajudado com esse vídeo. Já vai deixando seu like, se inscrevendo, compartilhando. Comente aqui, é muito importante para esse trabalho que eu estou fazendo de coração. Eu quero cada vez mais ajudar pessoas com a minha experiência, que a minha experiência sirva de alguma maneira para a sua experiência aqui de vida, tá certo? Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês e a gente se vê, claro, que aqui nos próximos vídeos. Tchau, até mais, valeu!